Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários qual lei que você quer gravada. Capítulo 2 dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Seção 1 da criação dos Institutos Federais. Artigo 5º. Ficam criados os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Inciso 1. Instituto Federal do Acre, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Acre. Inciso 2. Instituto Federal de Alagoas, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas e da Escola Agrotécnica Federal de Satuba. Inciso 3. Instituto Federal do Amapá, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Amapá. Inciso 4. Instituto Federal do Amazonas, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas e das Escolas Agrotécnicas Federais de Manaus e de São Gabriel da Cachoeira. Inciso 5. Instituto Federal da Bahia, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. Inciso 6. Instituto Federal Baiano, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, de Guanambi, Antônio José Teixeira, de Santa Inês e do Senhor do Bonfim. Inciso 7. Instituto Federal de Brasília, mediante transformação da Escola Técnica Federal de Brasília. Inciso 8. Instituto Federal do Ceará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Crato e de Iguatu. Inciso 9. Instituto Federal do Espírito Santo, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo e das Escolas Agrotécnicas Federais de Alegre, de Colatina e de Santa Teresa. Inciso 10. Instituto Federal de Goiás, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. Inciso 11. Instituto Federal Goiano, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Rio Verde, de Urutaí e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres. Inciso 12. Instituto Federal do Maranhão, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras. Inciso 13. Instituto Federal de Minas Gerais, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Ouro Preto e de Bambuí e da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista. Inciso 14. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas. Inciso 15. Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba e da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. Inciso 16. Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Inconfidentes de Machado e de Muzambinho. Inciso 17. Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba e da Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia. Inciso 18. Instituto Federal de Mato Grosso, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Mato Grosso e de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. Inciso 19. Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, mediante integração da Escola Técnica Federal de Mato Grosso do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina. Inciso 20. Instituto Federal do Pará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Castanhal e de Marabá. Inciso 21. Instituto Federal da Paraíba, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba e da Escola Agrotécnica Federal de Sousa. Inciso 22. Instituto Federal de Pernambuco,
mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco e das Escolas Agrotécnicas Federais de Barreiros, de Belo Jardim e de Vitória de Santo Antão. Inciso 23. Instituto Federal do Sertão Pernambucano, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina. Inciso 24. Instituto Federal do Piauí, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí. Inciso 25. Instituto Federal do Paraná, mediante transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. Inciso 26. Instituto Federal do Rio de Janeiro, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis. Inciso 27. Instituto Federal Fluminense, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos. Inciso 28. Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. Inciso 29. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves, da Escola Técnica Federal de Canoas e da Escola Agrotécnica Federal de Sertão. Inciso 30. Instituto Federal Farroupilha, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete. Inciso 31. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas. Inciso 32. Instituto Federal de Rondônia, mediante integração da Escola Técnica Federal de Rondônia e da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste. Inciso 33. Instituto Federal de Roraima, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima. Inciso 34. Instituto Federal de Santa Catarina, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina. Inciso 35. Instituto Federal Catarinense, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, de Rio do Sul e de Sombrio. Inciso 36. Instituto Federal de São Paulo, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. Inciso 37. Instituto Federal de Sergipe, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe e da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão. Inciso 38. Instituto Federal do Tocantins, mediante integração da Escola Técnica Federal de Palmas e da Escola Agrotécnica Federal de Araguatins. Parágrafo 1º. As localidades onde serão constituídas as reitorias dos institutos federais constam do anexo 1 desta lei. Parágrafo 2º. A unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal passa de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de campus da nova instituição. Parágrafo 3º. A relação de escolas técnicas vinculadas a universidades federais que passam a integrar os institutos federais consta do anexo 2 desta lei. Parágrafo 4º. As escolas técnicas vinculadas às universidades federais não mencionadas na composição dos institutos federais, conforme relação constante do anexo 3 desta lei, poderão, mediante aprovação do Conselho Superior de sua respectiva Universidade Federal, propor ao Ministério da Educação a adesão a um Instituto Federal que esteja constituído na mesma base territorial. Parágrafo 5º. A relação dos campi que integrarão cada um dos institutos federais criados nos termos desta lei será estabelecido em ato do Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 6º.
Os institutos federais poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas a serem regulamentadas por órgão técnico competente do Ministério da Educação.